Olá, irmãos, bom dia a todos vocês. Para vocês que estão em casa também, bom dia. Antes da gente iniciar, gostaria de dizer aos pais que nossos professores estão aí para poder receber seus filhos. Se vocês ficarem confortáveis e querer desejar que teus filhos estejam com os nossos professores, fiquem bem à vontade. Eles vão aprender a respeito do Evangelho. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Vai fazer de novo? Vai ficar bem bonito? Aproveitar que tem bastante gente. Bom dia. Agora sim. Eu não estou enxergando muito bem, porque o meu cachorro comeu meu óculos. Ok, faz parte, viu? Me lembre de não ter mais filhotes de cachorro. 3 tá bom. Fui copiar o Pedro, isso que deu. Enfim, bom, estamos na parte final da nossa série de Eclesiastes. É com muita alegria que a gente chegou até aqui, pela graça de Deus. Mais um livro da Bíblia exposto, mais um livro. Nosso trabalho como igreja é explicar as Sagradas Escrituras, é pregar as Sagradas Escrituras, é falar de Jesus livro a livro. Meu sonho como pastor, mesmo que eu não esteja aqui, é saber que essa igreja um dia, ela falou de toda a Bíblia, livro a livro, livro a livro, livro a livro. E que isso fique de material para as pessoas depois de nós, além de nós. Porque nós estamos plantando essa igreja não para a gente, mas para gerações vindouras até a volta de Jesus. Nós não queremos uma igreja para 2 anos, nós não queremos uma igreja para 10 anos, mas nós queremos uma igreja que cresça, se desenvolva, se fortaleça até a volta de Jesus. Nós não queremos inchar, crescer rápido, dá para ela agrotóxico, não agrotóxico, como é que chama? Fertilizante, forçar o crescimento. A gente deseja que ela cresça orgânica, de forma orgânica. E dá muito trabalho isso, Mas a nossa preocupação como igreja não é fazer a igreja crescer. A nossa preocupação como igreja é mantê-la saudável, porque o crescimento é decorrente de sua saúde. E a saúde da igreja está na compreensão da palavra de Deus, à medida que ela estuda, à medida que ela se dedica, à medida que ela cresce no saber do Evangelho. Eu oro por isso, eu queria que vocês orassem por isso. Orem por isso, trabalhem por isso. Há um legado que vocês podem deixar para o bairro de Perdizes. Um bairro, da sua maioria, católica. Nós não temos problemas com isso, dialogamos, mas entendemos que o Senhor nos chamou para ir a um lugar onde os pais são conservadores, muitas das vezes os filhos liberais. Esse é o ciclo da história, né? Depois de filhos liberais, os netos vêm conservadores e assim vai indo a história. Mas é um bairro que carece de uma igreja relevante. Nosso sonho como igreja é o ponto de que, se a gente um dia mudar daqui, as pessoas perguntem: havia uma igreja lá que fazia tanta diferença para o nosso bairro, onde que ela está? O que aconteceu com ela? A pergunta que hoje me perturba é: e se a gente não existir mais amanhã? O bairro sentirá falta? Há muito trabalho debaixo do sol para a gente. Engaje nisso. O Senhor te chamou para isso. Lembra daquela geração? Nós temos a revolução, nós temos que mudar e tal, lá. Então, gente, todo mundo já falou isso, né? Está na hora de a gente arregaçar as mangas e ir trabalhar e fazer a nossa parte. O Senhor nos chamou para isso. É legal vocês olharem para a história e saber que vocês tiveram um privilégio de participar de algo incrível, que é poder olhar para as pessoas que estão do seu lado e vê-los juntos,
fortalecidos no Senhor. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Sei que é chato fazer isso, né? Eu nunca gostava quando o meu pastor fazia isso. Não, abraça seu irmão, dê um aperto nele, aperta a bochecha dele. É uma coisa legal. Mas olhe para a direita, olhe para a esquerda. Gente da gente. Sabe o que é belo? Poder saber que essas pessoas que vocês olharam, elas continuam procurando Deus. E você sabe que também perturba a gente? Saber que tem lugar e espaço para sua família. E aonde elas estão? Seus amigos, onde eles estão. Ao mesmo tempo que nos alegra, ao mesmo tempo nos perturba. Que essa santa inquietação nos leve a viver uma vida diferente. A palavra de Deus, chegamos hoje no final de mais uma série, Eclesiastes, Debaixo do Sol, segunda temporada que nós lançamos ela, porque nós entendemos que sempre depois de uma guerra as pessoas gostam de sair e viver uma vida como se não houvera o amanhã. Uma das cidades mais liberais do mundo é Tel Aviv. Tel Aviv vive como a capital de Israel. Tel Aviv, ela vive, né? Legal, né? Ela vive com o trauma da opressão da religião do passado, o medo da guerra, a incerteza do amanhã. E o que eles fazem no presente? Carpe diem. Vive como se não houvesse mais um amanhã. O trauma da religião, a incerteza por causa da guerra e da morte, faz com que eles vivam de uma forma que não estão bem aí. O pessoal pensa que é Holanda, alguma cidade dos Estados Unidos. Não. É Tel Aviv. É Tel Aviv, a cidade mais liberal do mundo. Mais liberal do mundo. Mais liberal. A gente sabe que depois de um problema, uma pandemia, por exemplo, não morremos, graças a Deus, Deus cuidou de nós, vamos viver então? Salomão está dizendo, calma lá, garotão, garotona, calma, segura a onda, a vida não é assim. É interessante que Salomão vai escrever isso mais ou menos 400 anos depois de Cristo, e a história o quê? Se repete. E aí ele vai terminar o livro de forma surpreendente e óbvio. Tudo que eu tentei, não deu em nada. Faz o seguinte, só lembra de Deus. Óbvio, né? É tão óbvio que a gente esquece e deixa de lado. Eu quero ler o que ele diz, o seguinte, capítulo 12, do verso 1 em diante. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, vamos todo mundo junto? Não. Antes que escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. Então, o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Vamos ler o resto? Nada.
No próximo verso, verso 13, diz o seguinte: agora que se já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Leiamos juntos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Pai, fale conosco, pois carecemos da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco no livro todo de Eclesiastes e o Senhor continua falando. Faça-nos entender, Senhor, aquela conclusão que Salomão chegara, para que saiamos daqui diferente da forma que entremos. No nome de Jesus. Use-me, apesar de mim. Amém. O homem é um grande enigma, cuja solução é Deus. E em busca de solucionar esse coração enigmático, a gente tenta. E a gente não consegue. Salomão fez a mesma coisa. E aí a gente recorda as nossas séries anteriores. Nós falamos sobre em busca de significado. Salomão tentou resolver o enigma do coração dele, tentando achar significado para a vida dele. Ele foi atrás do prazer. Ele tentou a sabedoria, fracassou, tentou o prazer, fracassou. Depois a gente foi em busca de sentido. Salomão não entendeu absolutamente nada, porque ele achava que o trabalho poderia realizá-lo. Depois, em busca de respostas, Salomão procurou em tudo na vida, em todas as coisas, e não achou nada, só achou paradoxos. Depois, na antepassada, Salomão queria mais, talvez resolver o enigma do seu coração se ele alcançasse mais dinheiro, mais recursos. E o que ele encontrou foi correr atrás do vento. Por fim, Salomão tentou, como o Fábio pregou na semana passada, tentar resolver o seu coração enigmático, buscando mais justiça. Talvez se eu buscar mais justiça, aí sim eu encontro satisfação. Tudo aquilo que Salomão queria, procurando todas as coisas, era, no final, satisfação. Satisfação esta que só é possível encontrar em Deus. Então o que Salomão queria no final de tudo e de todas as coisas era encontrar-se com o seu Criador e resolver o enigma do seu coração. Ele queria estar com Ele e eu ter o coração cheio de satisfação. O problema do pecado faz com que a gente haja como Salomão. Não tanto como Salomão. Salomão foi sábio, né? E às vezes a gente... Mas a gente sai procurando Deus em todas as esquinas. A gente sai procurando Ele em todos os lugares. Nós fabricamos ídolos porque nós procuramos Deus. Nós não sabemos viver sem Deus. O homem não sabe viver sem Deus. Até mesmo quando ele diz que não precisa de Deus, ele torna a si mesmo e a sua própria convicção um Deus para poder ter paz com seu coração e relacionar-se com esse tal de conhecimento metafísico. O homem não sabe viver sem essa relação religiosa. O homem é um homem religioso. Ele é por natureza. O pecado faz com que a gente crie caminhos, crie atalhos, e o problema é que a gente esquece e a gente não lembra da história do Chapeuzinho Vermelho. Não pegue atalho, sempre tem um lobo à sua espreita. E a gente esquece as Sagradas Escrituras, que a vida que se vive para Deus não é uma vida que se vive em atalhos, porque existe apenas um caminho, que é a verdade e a vida, e ninguém chega ao Criador se não passar pelaquela estrada chamada Jesus Cristo. É aquela que o pessoal de Oz estava indo atrás, aquela estrada que levava àquele lugar incrível. Chama-se Jesus Cristo. A gente esquece disso. Não há como
Nosso coração é inquieto, desesperado. Ele perturba a gente. E a gente vai procurar Deus na praia. Não que a praia seja ruim. A gente vai procurar Deus nos montes. Não que os montes sejam ruins. A gente vai procurar Deus na família, não que a família seja ruim. A gente vai procurar Deus no nosso emprego, não que o nosso emprego seja ruim. A gente vai procurar Deus nas nossas beatitudes, não que as nossas ações são ruins. Nós vamos procurar Deus em todas as coisas. O problema é que nós estabelecemos uma relação salvífica com as coisas, uma relação redentora com as coisas, e não com o Criador. E aí as coisas se tornam ídolos, tipo de deuses, e a gente vira escravo dela, de todas essas coisas. Nosso coração, ele é inquieto, desesperado. Enquanto não encontra Deus, ele não encontra sossego, descanso. Ele perturba, é hiperativo, não dorme, fabrica, cria fantasmas, traumas, fantasias, novelas, dramas, romances, para que no fundo ele possa ver um final feliz. E ele esquece que ele não precisa criar absolutamente nada, porque é Deus que criou tudo e todas as coisas, para que a gente pudesse se encontrar nele e não nas coisas. Esse é o nosso coração. Esse é o coração de Salomão. Agostinho vai dizer o seguinte: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. 30 anos estive longe de Deus. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto. Alguém que buscava, parecia Salomão, né? Buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. O Senhor estava aqui, falando comigo, e eu estava te procurando em outros lugares. E agora Salomão vai dizer o seguinte: ei, vocês viram que não deu nada à minha vida, vocês viram que eu não cheguei em lugar nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo voa, amor. Ele escorre pelas mãos. Não há tempo que volte. Ele vai dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que o tempo voe, amor. Antes que ele escorra pelas suas mãos. Porque ele não volta. Se permita. Lulu Santos foi feliz, o resto não. Mas nesse trecho ele está sendo cirúrgico. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não está dizendo, lembra-te do teu Criador com ênfase na tua jovialidade. Ele está dizendo o seguinte: lembra do teu Criador antes que o dia acabe, antes que seja o final das contas, antes que você morra, antes que você envelheça. Quando ele traz essa narrativa, lembre-te do teu Criador, a palavra, o significado original, lembre-te, significa chame a tua mente. Recobre, traga a sua mente de novo. Traga a sua mente de novo o teu Criador. E quando ele usa Criador, ele não fala Deus, Yahvé, Emanuel não, Elohim, não fala não, ele fala o Criador, aquele que é o seu fashion, aquele que ele corta você, modela você, aquele que estrutura você, aquele que costura você. Esse é o significado de Criador. Lembra daquele que fez você, modela você e continua fazendo. Lembre-te
dele. Ele traz um alerta para nós, que Deus é um Deus que deve ser buscado, que Deus é um Deus que deve ser temido e que Deus é um Deus que deve ser obedecido. 3 pontos. Um Deus que deve ser buscado, um Deus que deve ser temido, um Deus que deve ser obedecido. E ele começa dizendo o seguinte: primeiro, busque a Deus antes que seja tarde. O problema é que o pecado faz com que a gente busque Deus em outras coisas. Como o Evangelho nos ensina a respeito dessa busca? Bom, o Evangelho diz que buscar é achar. Para Salomão, ele nunca encontrou porque buscou em outros lugares. Para Agostinho, ele nunca havia encontrado porque ele buscou em outros lugares. O Evangelho diz que buscar é achar. Por quê? Porque Cristo nos busca e faz com que Deus se torne achado por nós. Deus se torna um Deus buscável. O Evangelho nos ensina que temer não é uma figura do medo, embora em algumas outras situações a palavra seja a mesma, mas nesse sentido, o temer é admirar. O Evangelho diz que beleza é algo que te leva a temer. Terceiro, a obediência, o Evangelho, muitas das vezes, aliás, o mundo muitas vezes, ensina-nos que o melhor estilo de vida é decretar a moratória, é romper com todos os sistemas, promover a anarquia e viver de uma forma livre. Só que o cristianismo diz que liberdade está na obediência. Obedecer, então, é ser livre. O Evangelho ensina isso. O Evangelho diz que buscar é achar, o Evangelho diz que temer é admirar, o Evangelho diz que obedecer é ser livre. Primeiro, buscar é achar. Primeiro eu preciso entender por que buscar é achar. Eu preciso compreender que primeiro Cristo nos busca em Deus, para que a gente pudesse então buscá-lo. E quando Salomão diz, lembre-te do teu Criador, ele está dizendo, tenha um relacionamento com ele durante a sua vida aqui. Não é um momento da sua conversão, mas é um momento de você ter que buscá-lo todos os dias da vida de vocês, antes que seja tarde demais. Deus arranca a gente dos nossos esconderijos e arranca o nosso esconderijo e chama a gente pelo nome, grita assim, Adão. E a gente estava lá escondido atrás da moita. E ainda assim ele chama a gente pelo nome. Ele revela quem a gente é e a gente fica embasbacado com o terror dos nossos corações e ao mesmo tempo ele mostra um terror maior, que é o terror da cruz, e depois ele aquieta o nosso coração com o domingo de Páscoa. Isso é incrível como o Senhor faz. Como ele te busca, agora ele fala, ok, eu te busco, eu te trouxe e agora você me busca, porque eu me torno um achado de vocês. Eu sou um Deus buscável, eu sou um Deus acessível. Eu sou um Deus que você pode chegar. O véu rompeu, você pode vir. Vem, me busca todos os dias da sua vida. Ou seja, tenha um relacionamento comigo. Não espere o pior acontecer para a gente poder viver essa vida juntos. É isso que Deus está dizendo. É isso que Salomão está ensinando para nós. A palavra de Deus mostra algumas cenas incríveis dele buscando a gente. Algumas figuras que apontam para Jesus como aquele que busca a gente foram utilizadas na literatura bíblica judaica. Deus foi chamado, que é Jesus Cristo buscando nós, de águia. Ele mostra o seguinte, em Deuteronômio, numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu, dele cuidou, guardou-o como menino dos seus olhos, como a águia que desperta da sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Deuteronômio 32, 10 ao 12.
Jesus é como uma águia que busca os seus. Jesus é como um pastor que busca a ovelha perdida. E Ezequiel vai dizer o seguinte: assim como um pastor busca as ovelhas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Ezequiel 34:12. Ele também é apontado como uma galinha. Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23:37. Que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus é como essa galinha que reúne e vai atrás dos seus pintinhos. E ela é feroz, né? Alguém já tentou chegar próximo de uma galinha? O nível de ferocidade dela não condiz muito com o tamanho e com a fragilidade dela. Jesus também é chamado de homem que busca o homem. Em Lucas 19:10 diz o seguinte: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Deus busca você para que você o busque. Mas busque antes que seja tarde demais. Alguém já experimentou a quase morte? Já passou por isso? Ou teve alguém que já passou por isso? A questão é, por que passar por isso para buscar Deus? Não precisa ser morte física. Emocional. Falência. Eu não preciso passar por isso. Deus não deseja que você o busque no último dia da sua vida. A vida eterna que você vive começa aqui e agora, nesse exato momento. Eu vou perguntar para vocês, e vocês dirão que sim. Todo mundo busca Deus? Sim. O quanto você busca Deus? Como você busca Deus? Onde você busca Deus? A pergunta que eu tenho agora é o suficiente? Ele disse que ele seria a água que jorraria para a eternidade. É sério que a gente já bebeu tudo? É sério que aquilo que a gente tem, toda experiência nossa é o suficiente? É sério que a gente tem uma história para se orgulhar e bater no peito? Ou a gente pode colocar como um humilde discípulo e dizer: Senhor Mestre, eu quero aprender mais de Ti. Ensina-me. Ensina-me mais. Buscar o Senhor é algo que deve ser incessante, porque se você não busca em Cristo, o seu coração buscará em ídolo. O seu coração é um motor de busca que você não consegue segurá-lo. Não consegue segurá-lo. Não consegue segurá-lo. A questão é só aonde temos buscado. E Salomão vai terminar o seguinte: cuidado, porque vai chegar um dia que haverá redução da luz. Aí ele começa a explicar o que vai acontecer no verso 2, a partir do verso 2. Quer dizer que a capacidade sua de se alegrar. Ele usa uma poesia judaica nesse momento. E a interpretação é, quando o retorno das nuvens, ele está falando sobre os problemas da velhice. Quando o guarda da casa, ele está dizendo a respeito do braço fraquejar. Quando você não conseguir mais usar o seu braço para proteger. Quando os homens, outrora fortes, significa quando as suas pernas estiverem trêmulas. Quando os teus olhos, que são na janela, ele está dizendo a visão, quando você não conseguir mais enxergar. Quando você não conseguir mais ouvir. Antes que afloresça a amendoeira, antes que haja cabelo branco em você e você envelheça. Antes que o gafanhoto do seu andar desajeitado, porque você já perde o equilíbrio e não consegue andar mais. Antes que você perca o apetite sexual. Ele está dizendo aqui, olha lá. Antes que o prazer venha perecer ou já não se despertar. Quando não mais despertar o desejo em vocês.
Antes que isso tudo ocorra, por favor, me procure. Ele continua dizendo, antes que o fio de prata se rompa, antes que teu espírito, ele é incrível que ele termina assim, antes que teu espírito volte a mim. Ou seja, antes da gente viver para sempre a vida eterna, nesse lugar chamado os céus, por que não viver na terra? Por que não viver aqui e agora? A questão de buscar Deus é uma questão de relacionamento com Ele diário. Faça isso antes que os piores dias da vida de vocês cheguem. Buscar a Deus é achar. Buscar a Deus é achar porque você foi achado. Busque-o em Cristo Jesus. E encontrará coisas que Salomão jamais encontrou na vida. Satisfação. E ele só encontraria no final de sua vida, dizendo que era a lembrança do Criador. Tolo como é que é? Sábio, inteligente é aquele que aprende seus próprios erros, mas o sábio mesmo é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Acho que a gente pode aprender mesmo com Salomão. A gente não precisa experimentar das dores do final da vida para poder buscá-lo. Busque-o agora, de todo o seu coração. No seu trabalho, na sua casa. E busque no lugar certo. Qual é o lugar certo? Em Cristo Jesus. Em nenhum outro lugar você o achará. Mas se você um dia for para lá, Ele vai atrás de você. Ele nunca vai te deixar. Mais inquieto que o seu coração é o coração dele. Ele vai atrás de você, aonde quer que você esteja. Ele vai te trazer de volta. A questão é, não precisa chegar nesse final da vida para você viver uma vida boa com Ele, aqui na terra. Segundo ponto, temer e admirar. Ele vai lá para o finalzinho e vai dizer o seguinte, bom, agora que a gente já sabe de tudo, duas coisas, tema a Deus e obedeça. Temor significa, em alguns outros momentos, significa medo. Sim, significa medo. Nesse contexto, o temor, e eu quero adicionar mais um outro conceito, significa beleza. Significa admirabilidade. Você só consegue temer se você acha alguém admirável. Você só teme a Deus se Deus para você é admirável. Se você consegue ver beleza, se pararmos de ver beleza, jamais os nossos olhos serão capturados. Se pararmos de enxergar o que é belo, jamais entenderemos o significado do temor. Temer a Deus é enxergar beleza, beleza nele, beleza em Cristo, beleza refletida em nós. Quando os nossos olhos param de ver beleza, tudo fica cinza, sem graça. Quando os olhos nossos se cansam de ver beleza, a gente para de admirar. A gente não tem mais o significado de reverência. Não há nada extraordinário que capture os nossos olhos e nos leve à atenção. Banalizamos Deus. E tudo que é banal não é belo. Tudo que é banal não é admirável. Banalize. Você não vai conseguir gastar 5 segundos olhando para aquele lugar, para aquela coisa. Temer é ver beleza. Isaías 53 diz o seguinte: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Nós só conseguimos ver beleza em Deus partindo do despojo da formosura crística. Nós só conseguimos admirar Deus porque Ele se tornou alguém, gente como a gente. E se a gente
pudesse abrir o nosso coração e colocar no espelho e mostrar todos os recônditos dele, eu duvido que pararíamos 5 minutos olhando para ele. Tanto é que a nossa psique tenta dissimular isso, criando a tal da sublimação, para que a gente não tenha contato com o horror do nosso coração. Por isso justificamos tudo e todas as coisas. Por isso que nós temos dificuldades de assumir aquilo que a gente faz. Ter contato com o nosso defeito é algo que a gente fica falando por quê? Por quê? Nos decepciona, nos machuca, nos frustra. E Cristo se torna menos formoso que a gente possa imaginar, carregando toda a nossa ausência de formosura sobre ele, todo o horror do nosso coração, todo pecado, toda dor, todo erro na cruz do Calvário, ao ponto da gente não conseguir olhar para o horror da cruz. Porque lá era eu e aquela cruz era minha. Temor ao Senhor só é possível quando eu consigo ver beleza. E a beleza se dá na ausência da formosura de Cristo no Gólgota e pela presença da ressurreição, que abre os nossos olhos, descortina-os e a gente consegue ver um novo amanhã, florido, primavera, depois de um sábado cinzento e cheio de dúvidas. A questão agora é: por que paramos de ver beleza nas coisas de Deus? Na sua família, nas ruas, na humanidade, em si mesmo. Temer a Deus é ver beleza. Beleza é igual a majestade, é a sua glória. Cristo nos mostra a beleza com o horror da cruz. E aquele horror era o nosso coração crucificado, para que a gente pudesse ter agora um coração ressurreto. Lembra do brilho dos olhos que você carregava há algum tempo da vida? Onde eles estão? Onde o brilho dos olhos está? Lembra lá atrás, quando você via, admirava tudo e todas as coisas? Aí vocês, ou eu vou dizer, não, a vida foi cruel comigo. É por isso que eu não vejo mais. A vida foi cruel com você, Deus foi cruel com Cristo. A ressurreição aconteceu, acontece para a sua vida. Você pode ver o mundo de forma diferente. Isso é temer a Deus. Mas o mundo me machucou, as pessoas me machucaram. Ok, Cristo foi machucado na cruz do Calvário. Eu não acho a vida bela, ela é horrível. A sexta-feira foi a pior coisa que aconteceu no mundo. Ok, dê-me dados, eu te dou a cruz. Dê-me fatos, eu te dou a cruz. Conte minha história, eu conto a história da cruz. Diga todos os problemas e eu falo que Cristo carregou todos os seus problemas. Só que a beleza do domingo trouxe beleza. A grandeza daquele dia fez com que você pudesse olhar para a sua família e ver beleza lá, mesmo ela sendo disfuncional. Para o seu trabalho, para o mundo, para as pessoas que estão ao seu lado, para si mesmo, para dentro do seu coração. Um olhar que deve ser olhado à luz da ressurreição, jamais fora da ressurreição, porque sem a ressurreição você só encontrará a ausência de formosura. Eu só consigo olhar para Deus e temê-lo quando eu achá-lo belo através do olhar do domingo de Páscoa. Com que olhos você olha o mundo? Com os olhos da sexta ou com os olhos do domingo?
Hã? Olhem com os olhos do domingo. A vida será mais leve. Final. E a gente termina aqui. Obedecer é ser livre. O Evangelho diz que obedecer é ser livre. Não esqueça, o primeiro ponto eu falei que buscar é achar, que Deus primeiro nos busca em Cristo Jesus para que a gente pudesse buscá-lo. Eu disse que temer é admirar, que a gente só vê beleza em Deus partindo do horror da sexta e da ressurreição de domingo. Assim eu o temo, assim eu o admiro, assim eu fico lá, aquela cena apocalíptica de vê-lo num trono, os céus rasgados, aqui na terra, os anjos adorando e eu olhando aquela beleza infinita. O Senhor nos convida a viver prelúdios dos céus na terra. Isso é possível assim. E por fim, obedecer. Como obedecer numa era da anarquia? Como obedecer na era das minhas próprias regras? Como obedecer numa era em que qualquer coisa que eu faça significa escravidão, ou que obedecer significa escravidão ou ditadura? Uma geração meio chata essa, né? Qualquer coisa que se fala, olha, ele está sendo tirano. Existe sim exercício da tirania. Mas por que o nosso coração se rebela tanto? Obedecer é ser livre. Obedecer é ser livre. Henri Dominique Lacordaire disse o seguinte: obedecer, aliás, entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Henri Dominique Lacordaire. Entre os fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Herman Bavinck vai dizer que o Evangelho ele é temporário e que a lei permaneceria para sempre. Apontando para Joel, que dizia que nos nossos corações o Senhor escreveria a tábua da lei. Lei para nós não é escravidão, é liberdade. É como um planador que entende a sua restrição de não poder estar no mar, porque senão ele afundaria. Mas no céu ele é livre, mas ele conhece a sua restrição. É como um peixe no oceano, que sabe que fora dele ele está morto, mas lá dentro ele está livre. Liberdade no hebraico significa lugar expandido. É o lugar onde Deus coloca as suas delimitações. E ali a gente pode fazer tudo aquilo que lhe agrada. Não ultrapassar os limites significa ser livre da angústia. Angústia é aquela indecisão, eu não sei o que eu faço, será que eu viro para a direita ou viro para a esquerda? Eu não sei, então eu fico angustiado. Obedecer é ficar livre da angústia. Obedecer é liberdade. É confiar em Deus que estabeleceu limites que não vai trazer à sua vida danos e nem à vida do outro. É a liberdade de poder dizer, sabe o quê? Não para as coisas que me levam à morte. Não para o horror das coisas que estarrecem o mundo. Liberdade é igual a obedecer. E obedecer, do latim, significa ouvir claramente. Eu só temo a Deus quando os meus olhos estão descortinados. Eu só obedeço a Deus quando os meus ouvidos estão limpos. É isso que o Senhor quer fazer no seu coração e é essa a conclusão de Eclesiastes. Busque a Deus antes que seja tarde demais. Veja a beleza. Ouça, obedeça e você viverá como uma pessoa livre.
livre de toda angústia. Senhor, nossos olhos estão cansados de ver tanto horror da pandemia que passou, das coisas que ficaram, dos nossos corações desajustados, desarranjados, de um mundo que recomeça. Mas o Senhor mostrou que a sexta-feira não era o fim, que mesmo que passássemos pelas sombras das incertezas do sábado, que o sol da esperança brilharia, abriria os nossos olhos e veríamos beleza infinita. E hoje essa beleza é a mesma beleza que Estevão via enquanto apedrejado olhava fito para os céus e contemplava o Senhor nos céus. A cada pedrada, a cada experiência de dor, a cada momento frustrante, lidando com a derrota de si mesmo, sabendo que deixaria a sua família, que deixaria aquele mundo, mas os olhos dele, os olhos estavam fixos no Senhor da glória. Ele via a beleza atrás do horror. Ele via o domingo de Páscoa no meio do sangue que corria de seu corpo. Ele sabia que aquela beleza era suficientemente poderosa para fazê-lo ser livre do sofrimento, mesmo experimentando tais sofrimentos. Quando desejamos, Senhor, ver a beleza, nós não queremos ignorar o sofrimento. Ao contrário, nós queremos ver a beleza por detrás do sofrimento, por detrás de cada pedra da dor. A gente quer ver a beleza e continuar com os nossos olhos fixos nos céus. Nos ajude, porque o mundo será mais belo, mais leve, antes que o tempo acabe, antes que seja tarde demais. Nos ajude a ver beleza, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminamos essa série, vamos começar mais uma nova série, fazendo da nossa casa um lar. Novembro agora que chega é um mês de ação de graças. É o mês que nós renovamos as nossas alianças. É o mês que nós separamos as nossas ofertas em gratidão a Deus, para a gente poder dizer ao Senhor, Senhor, está aqui, algo que a gente sacrifica um pouco mais, não porque a gente deseja ganhar alguma coisa, mas porque a gente é grato por todo esse ano. Novembro será um mês da gratidão. Foi difícil esse ano. Foi. Mas eu tenho certeza que a gente pode dizer muito obrigado. É um mês que nós lembraremos de algumas coisas que Deus tem feito em nós, apesar de nós. Então se preparem. Começaremos, sem ser nesse domingo, no próximo domingo, nossa nova série. Terminaremos com o nosso Natal, sendo que no dia de ação de graças, nós faremos uma grande festa, um café da manhã e nós receberemos os novos membros. Se você deseja ser um novo membro, se você deseja ajudar a gente, plantar essa igreja, fale comigo, fale com a gente no final. Você que foi tocado por essa mensagem, deseja conversar
a gente está à disposição para poder ouvir. Nosso desejo é que nós possamos ver juntos a beleza da graça nesse mundo tão difícil. Se você trouxe o dízimo, a sua oferta, faça isso com amor, faça isso com gratidão. Não se sinta constrangido, sinta-se livre, com vontade de fazer isso acontecer. Quero orar por vocês, recebam a bênção apostólica, em cima tem alguns envelopes, o João está ali, é só você assinar e levará para você, ali você pode colocar ali dentro. Continue orando por nós, essa jornada apenas continua. Aliás, apenas começou. Feche os olhos, recebam todos a bênção apostólica. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã incrível. Obrigado mesmo, Senhor. Peço que o Senhor os leve debaixo de Tua poderosa mão. Que a graça do Teu Filho Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa e consoladora do Santo Espírito estejam com todas as Tuas famílias daqui e com todas as Tuas famílias da terra. E te peço, Pai, aonde quer que estejamos, que vejamos beleza. E o nome da beleza chama-se Jesus. É no nome dele que nós oramos e dizemos todos juntos, amém.